Boa noite, Vanderlei. Esse empate com a equipe do Goiás, o Corinthians, com uma equipe mista. Queria que você fizesse uma avaliação sobre esse resultado. Você entrou com 3 atletas titulares e, num primeiro tempo em que teve um pouco de inconsistência, você precisou recorrer a jogadores da equipe titular. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação e também falasse da atuação do Romero hoje, que foi muito importante na construção pelos lados e atuou muito bem. Uma coisa que não é novidade eu fazer isso aí, já fiz algumas vezes, né? E no primeiro tempo não achei inconsistência, não. Achei que o time teve bastante consistência, dominou o primeiro tempo, jogando o Goiás para trás. O Goiás só com opção de contragolpe, é um time perigoso no contragolpe, tem um jogador muito alto que protege bem a bola. E essa estratégia foi criada em função do jogo de hoje. Poderíamos ter conquistado a vitória, porque um pênalti, né? Mudou os 10 minutos do segundo tempo, nós fomos muito mal no segundo tempo, início do segundo tempo. Aí a estratégia que eu criei foi que jogadores ficarem no banco hoje e poder mudar dependendo da situação do jogo. Foi o que aconteceu. Acho que depois que nós mudamos, nós tivemos um volume de jogo bem maior, poderíamos ter, mesmo saindo atrás, ter conquistado a vitória. Então, acho que aqueles 10 minutos iniciais do segundo tempo foi o nosso problema dentro do jogo. Lucha, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Se o Santos vencer amanhã, o Corinthians pode ficar 1 ponto da zona de rebaixamento e vai ter uma sequência bastante complicada pela frente. Tem um clássico contra o Palmeiras, depois outros adversários que estão no topo da tabela. E até ouvindo alguns torcedores, alguns comentavam que preferiam que o time priorizasse até o Campeonato Brasileiro com medo de ser rebaixado. Hoje, o quanto que o termômetro torcida importa na sua decisão até da diretoria com relação à prioridade e também se você se preocupa com a zona de rebaixamento hoje? Eu estou desde o início convivendo com isso, com essas perguntas, e em momento algum respondi sobre isso aí. Nós temos hoje 25 pontos, temos um jogo a menos. Se nós tivéssemos a vantagem de ganhar o jogo a menos, nós estaríamos com 28 pontos. 28 pontos você estaria na zona de cima da tabela. Então essa pergunta vai sempre existir. Desde o início eu estou convivendo com ela. Então não vai mudar o meu pensamento. Lucha, aqui, boa noite. É claro que o Corinthians não confirmou ainda, mas tem um grande jogador na sua defesa, que é o Murilo, que é um jogador que chama atenção, que é um cara que você deu oportunidade. Queria que você falasse um pouquinho dessa iminente saída do Murilo. E é uma coisa que você já esperava para essa janela, não esperava, dos últimos dias. É importante saber de você. Internamente, que nós temos a informação é de que não tem nada definido. A informação que nós temos é que houve um interesse de um clube e o Corinthians negociando com o clube. Mas fora disso aí, não tem nada definido. Então, ele estava no banco hoje. Se não definir, é um jogador que a gente conta com ele. Se definir, faz parte do processo do futebol. Nós já temos ali, o problema nosso não seria nem um zagueiro, que nós temos 4, 5 zagueiros hoje de alto nível. Delei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Vou fazer uma pergunta que eu poderia fazer em outro jogo também, não é tão específica do jogo de hoje. O quanto que a fase de um centroavante muda todo o sistema de organização de um time, o sistema de jogo do time, uma fase boa, uma fase ruim. Porque eu vou exemplificar, de repente o time fazer as jogadas para tocarem a bola para o centroavante e evitarem chutar a bola de longe, de fora da área, por exemplo. E em outra fase do atacante, de repente o time jogar mais coletivo. Não consegui entender. Vou simplificar. O quanto que a fase de um centroavante muda o sistema organizacional da equipe? Má fase ou boa fase? O esquema não muda, nós estamos trabalhando em equipe e as situações de lado de campo, de atacar o espaço com o atacante, de preparar a jogada para ele, está sendo feito. E a fase passa, isso passa. Agora, se eu tirar ele de campo, como eu já falei algumas vezes, até tiro, é muito fácil. Se eu tiver, é muito fácil assim para resolver o problema. Tá bom, tá em uma fase e resolver o problema. Tem que deixar o cara jogar. E às vezes que eu entender que posso jogar sem um centroavante, já fiz isso com o Roger passando para dentro, fiz isso no jogo passado com o Renato sendo um centroavante falso.
como algumas equipes jogam, com um atacante, com um meia jogando de centroavante, fugindo um pouquinho da marcação. Cara, eu acho assim, não é o centroavante. Eu coloco sempre a nível de equipe, né? Às vezes é o zagueiro, às vezes é o centroavante, às vezes é o meia, que passa um momento ruim, e nós temos que fazer a coisa continuar. Aqui, boa noite, tudo bem, Luxemburgo? Eu queria perguntar se você gostou da organização do seu time, que ele apresentou durante os 90 minutos, e também o que pode ter impacto essa perda desses 2 pontos hoje em casa, sabendo que vem pela frente aí uma sequência, a mesma sequência que levou o Corinthians à zona de rebaixamento, que o clube entrou em ebulição, que você inclusive foi contratado nessa sequência de jogos. Queria saber dessas 2 situações, se você gostou da organização do seu time e se também essa perda desses 2 pontos, o impacto que ela pode ter numa sequência tão difícil como essa. Bom, se tiver alguma coisa já escrito que na sequência nós vamos repetir o que aconteceu no passado, é complicado, não tem nada que está escrito nisso aí. É um outro momento nosso também. Lá atrás era um momento, eu já falei sobre isso aí, até com o Marco, né? Falando sobre crescimento ou não crescimento, né? Cara, então não tem que continuar trabalhando. Claro que 2 pontos em casa contra uma equipe que estava ali, né? É complicado, né? E a estratégia, eu continuo achando que a estratégia de dividir a equipe e se preparar para um jogo importante na terça-feira foi certo. Só o pênalti, que aí, pênalti, uma bola parada, muda bastante a parte tática da equipe, né? Muda, você tem que se expor um pouco mais, o jogador já sai um pouco mais para o jogo, já deixa um time um pouco mais vulnerável. Eles tiveram, no segundo tempo, chance de matar o jogo até no contra-cá, porque nós ficamos com 2 contra 3, 1 contra 2, e aí é exposição de equipe. Mas eu não quero dizer que a sequência, ela é difícil e nós não vamos conseguir resultado. Onde não tem nada escrito nisso aí, nós temos que ir para aquilo que nós temos pela frente. É um momento diferente dos nossos trabalhos. Nós queremos falar, são 15 jogos e, né, a gente perdeu um jogo e nós estamos numa sequência, cara. Mas isso aí eu vou rebater o tempo todinho, vocês vão falar sempre assim, olha, mas a frente é ruim, você perdeu hoje, e aí que não sei o quê, vai ficar essa coisa aí. Eu falo o seguinte, se nós tivermos as rodadas com uma vitória, nós vamos para 28 pontos. 28 pontos seria uma pontuação próxima a 2 rodadas ou 1,5 de estar ali naquela zona de cima ali. Então, cara, pode ser muito ruim, pode ser muito bom para nós. Não está afirmado assim, vai ser muito ruim para nós. E da organização do seu time, você gostou? Já falei para você, eu gostei antes. Em função do resultado, do pênalti, houve uma exposição maior de contragolpe que nós não tivemos tanto no primeiro tempo. Estava 0-0, nós tivemos o domínio, criamos bastante jogada, mas não tivemos contundência, né? Mas eles não tiveram contragolpe. No segundo tempo, em função de 1-0, nós tivemos que expor muito mais. Vanderlei, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Não sei se foi por uma situação do jogo que precisava ir para cima, mas a gente viu Renato Augusto e Rojas jogando lado a lado por dentro, com os pontos bem abertos, o Gustavo Silva e o Romero. É uma tendência que você acha interessante? Acha que é possível esses 2 jogadores se complementarem dentro de campo, o Rojas e o Renato Augusto? É algo que talvez você utilize não só num momento de urgência, como foi tentar buscar o empate hoje? Em função do resultado ali, eu expus mais, né? Botei os 2 como o Maicon só como primeiro, os 2 como meia, saindo para o jogo, encostando mais na frente ali, jogando o adversário para dentro, ficamos expostos. Eu tentei fazer uma situação que já estou acostumado a fazer, que é o Bruno, ficar mais como um terceiro zagueiro para poder liberar ainda mais o pessoal para o jogo. Então, eu acho que é uma situação que pode acontecer, não vejo nenhum problema, até porque o Matias também joga por dentro. O Matias joga por dentro, o Renato joga também ali como segundo também, uma situação que pode acontecer. Aqui, Lucha, boa noite, Murilo Gomes da Rádio Dimensão Esportiva. Eu queria te perguntar por que só após tomar o gol teve a entrada do Renato Augusto e do Matias Rojas, né? O Corinthians não estava conseguindo criar muito bem pelo meio de campo, então por que esperar tomar o gol para fazer essa troca? Como é que é? Não entendi. Por que demorou tanto para colocar Renato Augusto e Matias Rojas no campo? Porque o Corinthians não estava conseguindo ter uma boa criação, né? E quando os 2 entraram, a equipe mudou de posição, né? Começou a criar mais, porque o meio de campo não estava funcionando. Cara, mas eu tenho que te responder tanto porquê, né? Porque isso, porque aquilo. Desde como eu cheguei aqui no Corinthians, eu pergunto por que isso, por que aquilo. Mas, cara, eu perdendo o jogo, eu tenho que arriscar.
E foi a estratégia, eu respondi anteriormente, eu acho que você não pegou, então não vou responder para você especificamente. Eu mudei em função de estar 1-0 eles. Se tivesse 1-0, a gente tivesse ganhando o jogo, talvez eu nem fizesse substituição para não expor os caras, porque eu estava pensando no jogo de hoje, pensando na terça-feira. Cara, será que podia raciocinar um pouquinho junto comigo? Agora estou te respondendo. De entender que eu estou perdendo o jogo, eu tenho que arriscar. Eu não posso aceitar a derrota e ficar no banco passivamente. Então, por quê? Porque eu tenho que tentar virar o jogo. Aí você tem que se expor um pouco mais, por causa disso. Aqui, Lucha. Boa noite, Lincoln Oliveira da Rádio Resenha de Campinas. O Gabriel Moscardo dominou ali o meio de campo no primeiro tempo e no segundo tempo você decidiu trocar ele para colocar o Maicon. Queria saber qual foi o seu entendimento para tirar ali o Gabriel Moscardo e colocar o Maicon, apesar do Maicon ter entrado bem também e ter feito o gol. E também queria saber o que levou o Corinthians a entrar tão desligado no começo do segundo tempo. Assim, cara, eu falei uma vez aqui atrás, deu uma confusão danada, porque eu falei que vocês podiam analisar muito melhor, né, ou mais, aquilo que a gente faz. Não simplesmente por que você fez isso, por que você fez aquilo. Cara, tem tanta gente para poder analisar, né? Vou te falar o porquê que eu fiz isso aí. Você sabia que o Gabriel Moscardo está com 2 cartões? Não. Sabia que o Marco está com 2 cartões? Tá. Todos os dois estão com 2 cartões, desculpa. Todos os dois estão com 2 cartões. O que eu fiz? Botei o Gabriel, depois quando ele eu tirei ele para não deixar ele cansado, para arriscar tomar o segundo jogo, pensando na frente, o que está acontecendo na frente. Então, acho que eu fiz a coisa certa, de preservar os jogadores para não tomar o cartão. Aí vem o porquê que você, como se eu estivesse fazendo alguma coisa absurda, e vocês não conseguiram analisar que o jogador tem 2 cartões amarelos, de repente eu poderia ficar sem os 2 para o próximo jogo que é importante contra o Palmeiras, na terça-feira, importante contra o Palmeiras. Então, você faz um trabalho hoje pensando na frente, aí eu tenho que por quê? Porque você esqueceu de ver nossa estatística lá, nossa coisa lá, que nós temos jogadores, 12 jogadores com 2 cartões amarelos. A gente tem que pensar nisso quando você faz o jogador para jogar. A substituição já foi planejada de começar o Gabriel, depois entrar o Maicon, a poder não deixar os dois tomando cartão, né, e não expor os dois ao mesmo tempo. Foi por isso que eu fiz dessa forma. E aí, cara, o time entrou, não entrou ligado, depois tomou o gol, se ligou de novo. Aí faz parte do futebol. Lucha aqui, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Já que você está falando das projeções dos próximos jogos, como que vai ser a preparação tanto para o jogo de terça-feira na Argentina, adversário diferente, até um bom adversário Estudiantes, e depois pegar o Palmeiras, o rival, aqui dentro de casa? Começou, né? Nós já começamos com planejamento. Quando eu tirei o time, né, fiz um revezamento com os jogadores, já foi no início de um trabalho. Já fizemos um trabalho físico com jogadores que vão atuar na terça-feira, já preparando o time para terça-feira. E as mexidas que eu fiz hoje também tem muito a ver com o que pode acontecer na terça-feira, e a estratégia foi isso mesmo, começar com o time no primeiro tempo, depois ver o que podia acontecer jogando. Se não precisasse, já tinha mais ou menos um desenho de jogadores dando mais minutos de jogo, pensando no jogo de terça-feira. Por exemplo, tem alguém que falou, o Romero jogou, foi a melhor partida do Romero aqui, não é questão de um lance, é questão da participação dele durante 90 minutos. Isso é muito bom, cara. Então, quer dizer, eu dei mais minuto para ele. Então, acho que o trabalho já começou visando o jogo do Palmeiras, o jogo do Estudiante e também vendo a sequência de campeonato. Vanderlei, aqui, por favor. Primeiramente, boa noite. Henrique Vigliotti, Vável Brasil. Vanderlei, claro, você já falou bastante sobre o jogo de terça-feira, mas a gente tem mais uma questão. Pela escolha da equipe que você fez hoje, a Sul-Americana se torna ainda mais a prioridade do Corinthians no ano? Eu já falei que nós temos a obrigação de avançar no Campeonato Brasileiro, e hoje o resultado foi muito ruim para nós, em função de nós podermos avançar um pouco mais, e com o jogo a menos nós poderíamos estar já mais encostado na parte de cima. Então, acho que a Sul-Americana tomou importância com a saída da Copa do Brasil. Então, nós temos que dar importância dela, porque elas são aí 4 jogos, né, mais o final, para você poder chegar a uma grande conquista. E sem esquecer que o Campeonato Brasileiro, né, hoje, independente de começar com o time que eu comecei ou com outro, tínhamos a obrigação de ganhar, de jogar bem. Já fizemos isso algumas vezes, conseguimos resultado. Então, acho que o planejamento já está bem desenhado. Boa noite, Vanderlei. André, da Mitrene Sport. Gostaria de que você fizesse uma análise do jogador Léo Maná, ele que sempre foi visto como
o promissor substituto do Fagner, e na partida de hoje, apesar de um pouco nervoso, eu queria que você fizesse a sua análise da partida desse jogador. Ele tem potencial, um jogador que tem um potencial muito grande, eu já defini com respeito a lateral direita ali, já botei ele para o time de cima mesmo, já dei os chances para ele começar jogando. Acho que eu tinha dado, não sei se eu tinha dado uma chance, ele entrou dentro do jogo. Mas é um jogador que a gente tem, que ele tem potencial para crescer, para evoluir como lateral, entendeu? Então eu vejo ele para frente como um jogador que pode vir a jogar no Corinthians em alto nível. Qual?